o quanto podemos nos desviar do comportamento médio esperado. Todo comportamento dentro do limite é normal, e o comportamento que extrapola o limite é patológico. Mesmo quando estamos sozinhos, nossos comportamentos são subordinados à consciência coletiva e são fatos sociais plenos. Por exemplo, vestir-se é hábito de higiene e hábitos alimentares. As mudanças nas normas, valores e regras acontecem lentamente e a partir da realidade presente do grupo social. A mudança nas normas, valores e regras acontecem lentamente e a partir da realidade presente do grupo social. A cada ano que passa, as mudanças vêm mais fortes e novos costumes, crenças, enfim, novas culturas vêm sendo introduzidas em nossa sociedade, misturando tradições, tendências no modo de se vestir e entre outros. Influencia na sociedade brasileira. Hoje, no mundo globalizado, com a facilidade de acesso a todo tipo de informação, principalmente através da internet, a cultura ela está muito mais padronizada do que era anteriormente. Por exemplo, se você observar um jovem ou um adolescente brasileiro, sei lá, de 15 a 17 anos, a chance dele chegar da escola, ir para o quarto e ouvir uma música, a chance é grande de que essa música vai ser a mesma que um adolescente, sei lá no Japão, vai estar ouvindo. Então, eu acredito que hoje tanto a cultura brasileira é influenciada pela cultura de outros países, quanto o contrário. O Brasil também influencia na cultura de pessoas de outros países. Você pode observar que a música brasileira hoje, para falar aqui só da música, ela está sendo exportada para vários países. Vários cantores fazendo shows, um turnê em vários países e assim, sempre com casa cheia. Então eu acredito que tem muito isso, dessa transmissão da cultura de um país para outro. Não só o brasileiro sendo influenciado, mas influenciando também. Para você, o que vem a ser cultura e para que serve? A cultura é uma forma de organização em determinada sociedade. Ela serve, de fato, para organizar a sociedade de maneira que possam viver de maneira coesa e assim tenham mais facilidade na sua convivência. Fale um pouco por que regras precisam ser criadas dentro do ambiente organizacional. Qual a sua função? São muito importantes no ambiente organizacional, até pela própria estrutura burocrática do trabalho. Para que a empresa ganhe escala e tenha um processo de qualidade bastante apurado, é importante que cada um saiba como realizar a sua tarefa, como cumprir com a sua função. Se cada funcionário achar um jeito brilhante, maravilhoso de executar a sua tarefa, a empresa não vai ter padronização nenhuma, não garante a qualidade dos seus produtos, dos seus serviços, nem consegue ganhar escala. Então, normas, regras em relação ao ambiente de trabalho fazem parte do nascimento da administração científica, da administração moderna. E foi através da criação de normas, da burocracia, da organização, da engenharia de produção, da gestão de pessoas, que se conseguiu otimizar o funcionamento das empresas e elas conseguirem gerar maior valor em cima do trabalho que elas realizam. Você já parou para observar a mudança de normas, regras e valores que estão presentes em nossa sociedade? Tenho observado que essas normas têm vivenciado uma nova dinâmica, uma dinâmica muito mais acelerada do que nos séculos passados ou até mesmo na década passada. O que nós estamos percebendo, por exemplo, como entidades, como família, ela tem sofrido uma mudança. Hoje é muito difícil encontrarmos uma família formada por um casal e por filhos. Há uma grande diversidade hoje de núcleos familiares formados por mães solteiras,
formados por casais de homossexuais, de relacionamentos que vêm se fortalecendo na aceitação da própria sociedade. Então, diante dessa realidade, nós percebemos que as normas têm sofrido algumas alterações, porque a própria sociedade ela se tornou tolerante em relação a alguns aspectos que antigamente eram inaceitáveis. E as questões das normativas, elas tendem a influenciar numa nova conduta social. Por quê? Porque no momento que há uma mudança na legislação, há uma mudança no costume da sociedade. Eu recordo-me no meu tempo de infância que era muito difícil para nós aceitarmos termos um contato ou termos qualquer tipo de relacionamento com pessoas que pudessem ter um comportamento anormal em relação ao Brasil. E diante dessa verdade, as próprias entidades religiosas hoje têm se adequado a essas mudanças. A tendência é que o quê? Que isso venha gerar novos nichos de mercado. Por quê? Porque o sistema ele tem a necessidade de explorar novos mercados. E esse novo mercado surge com o novo surgimento de novos núcleos familiares, com uma nova postura social, com uma nova conduta. E é muito difícil nós conseguirmos fugir disso. Isso aconteceu em 1940 nos Estados Unidos, isso está acontecendo hoje, no presente momento, em nossa sociedade, e isso vai estar cada vez mais se fortificando. Por quê? Porque nós entendemos o seguinte, que todas as organizações hoje elas estão interligadas, e como elas estão interligadas, hoje elas não conseguem sobreviver sozinhas, individualmente. Então, diante dessa verdade, começa-se a haver uma aceitação e as mudanças são inevitáveis. As mudanças estão presentes, elas estão ocorrendo e cada vez mais elas estarão evidentes e visíveis. Não há como fugir disso. O papel da cultura organizacional é primordial para as empresas, é muito importante. Por quê? Imagina um monte de gente trabalhando no mesmo lugar sem saber quem que elas são, o que elas estão fazendo ali. A cultura organizacional ela vai trazer algumas referências, alguns princípios para aqueles trabalhadores na empresa. Vai dizer o que é a empresa, qual que é a empresa, qual que é a história dela, aonde a empresa quer chegar, qual que é a missão da empresa, qual a sua visão de futuro, quais são os valores que pautam a função dos trabalhadores, a forma como aquela empresa funciona. E vai ajudar com tanto de outras referências, como que hora chegar no trabalho, que hora sair, como conversar entre si com o colega de trabalho, com outro departamento. Enfim, a cultura organizacional vai ajudar com que esses trabalhadores saibam qual é o comportamento correto para ele ter naquele ambiente. A cultura organizacional vai servir aí, então, como uma referência para que as pessoas tenham um comportamento adequado. E é justamente o objetivo da empresa, fazer com que várias pessoas tenham um comportamento correto e somando o esforço de cada um deles, no final se tem um resultado do produto da organização. Toda empresa quer produzir alguma coisa e lucrar em cima disso. A cultura das organizações é de extrema importância para que nós possamos conhecê-las. Até porque, de um modo geral, as organizações tendem a reproduzir em maior ou menor grau a cultura do ambiente no qual elas estão inseridas. Até porque a sua própria sobrevivência pode vir a depender disso. Além disso, as organizações também possuem suas próprias culturas, que podem ser subdivididas em culturas dos fundadores, que tendem a ser muito fortes, culturas que são hierarquizadas, ou seja, de direção, cultura de categorias ou hierárquicas ou mesmo horizontais, dependendo das características da empresa. Entender essa cultura é crucial para que as pessoas possam ou criar mecanismos para se adaptar e se adequar. Ela é crucial no processo seletivo das organizações, porque é muito mais fácil você capacitar tecnicamente uma pessoa do que mudar valores, e cultura está diretamente relacionada a normas, valores que não só são do ambiente, mas também normas e valores que as pessoas trazem de família, de religião e de várias outras variáveis que interferem. Então, entender a cultura de uma organização, as suas subculturas e a cultura dos indivíduos que fazem parte dela
é crucial para o entendimento da organização e para o alcance dos objetivos organizacionais. Assim, o que a pessoa traz consigo desde a sua infância, desde a sua criação, e ela vai passando isso de geração em geração, e acaba que quando a pessoa modifica o seu ambiente natural que ele se está, ele vai se inserir em um ambiente novo, isso traz algumas divergências, valores que ele acredita ser essenciais para a sua sobrevivência. Nessa nova organização, nessa nova sociedade que ele está participando, talvez isso não seja aceito pelos outros membros. Acaba que esses conflitos podem gerar divergências maiores, gerar rupturas ou grandes confusões dentro da sociedade. E pensando nisso a nível de organização, quanto maior o cargo hierárquico que a pessoa está dentro da empresa, e aonde os seus valores não são reconhecidos pelas empresas, ou os valores que elas reconhecem como essenciais não são valorizados pela empresa, acho que a divergência será cada vez maior. Mas isso não acontece apenas nos grandes cargos, mas também nos pequenos cargos da empresa isso também pode acontecer, mas com menos impacto dentro da empresa, no nível organizacional.